Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso segundo vídeo do canal e também o segundo dia do versículo da reflexão ponderada do versículo que o Joel traz no seu livro Viver Agora como sugestão para que a gente faça a leitura de cada dia um versículo e reflita, pondere, busque a sua significação interna. Então eu comecei a fazer essa reflexão inspirada pelo livro Viver Agora, do Joel S. Goldsmith. Então eu me senti inspirada a fazer esse compartilhamento, a trazer aqui o entendimento, a compreensão que eu tive interior e utilizar a sabedoria do versículo no meu dia a dia, na minha vida e também como uma forma de aprofundar o meu relacionamento com Deus e também de trazer esse conhecimento com o intuito aqui de te ajudar de alguma forma, te inspirar a fazer o mesmo e te inspirar a buscar o seu próprio relacionamento com a sua fonte interna, com o Deus interior, ok? Então hoje estamos no segundo dia, segundo versículo, e vamos começar então. A princípio eu vou ler para você aqui o versículo, que hoje é o versículo Lucas 4:4, que diz o seguinte: E Jesus lhes respondeu dizendo: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então, nesse primeiro momento, qual que é a intenção? Você começa o seu dia com a leitura do versículo e passa o seu dia refletindo, ponderando, tentando buscar essa significação interna. Na verdade, eu gostaria de trocar aqui a palavra tentando por se aquietando, para você estar em uma atmosfera de receptividade, para você poder então receber essa compreensão interior. Então, esse é o intuito de refletir sobre o versículo. Então, refletindo sobre esse versículo, eu quero trazer aqui então a minha ponderação, o entendimento e como eu vou aplicar a leitura, o entendimento desse versículo no meu dia a dia. Então, nessa primeira parte, quando Jesus nos diz, está escrito que nem só de pão vive o homem, ele está querendo dizer que nem só do pão físico, literal, né, do pão, mas o pão aqui, ele também simboliza a materialidade, a fisicalidade, ou seja, o mundo externo, o mundo dos efeitos, como também é trazido pelo Joel, certo? Então ele está dizendo aqui que o homem ele não vive só da fisicalidade, só da matéria, dos objetos, das pessoas, das coisas externas a ele, certo? Então o pão aqui significa a matéria, a materialidade, o mundo externo, o mundo das formas. Então o homem ele não vive só disso, mas de toda a palavra de Deus. E aqui eu gostaria de fazer um ponto bem importante da minha reflexão, que eu gostaria de trazer para você, que quando ele diz mais de toda a palavra de Deus, significa da gente receber essa palavra interiormente. É como se todos os livros que nós lêssemos, os estudos que nós fazemos, né, da espiritualidade, eles apontam para uma experiência, certo? Então nós estamos ali fazendo a leitura do conhecimento, estamos tendo esse conhecer através da mente, né? E tendo esse entendimento através da mente. Mas essa leitura, principalmente do Caminho Infinito, né, para quem já estudou e quem não estudou, eu super recomendo que, se você sentir esse chamado interno de estudar o Caminho Infinito, trazido por Joel S. Goldsmith, que é um estudo, assim, realmente muito profundo, libertador e também traz muito entendimento espiritual, o entendimento da natureza de Deus. E quando nós temos esse entendimento, fica muito mais simples compreender os versículos, compreender uma leitura sagrada e mais do que isso, fica mais simples vivenciar esse estudo no nosso dia a dia. Mas então vamos lá. Então, todas essas leituras, elas apontam para um lugar, para a experiência. E essa experiência significa um lugar de aquietamento interno, de aquietamento.
E quando eu digo aquietamento, eu digo do corpo, da mente, um estado de meditação, onde você se torna receptivo a ouvir a voz de Deus no seu interior. Então aqui eu entendo quando Jesus nos diz, né, mas de toda a palavra de Deus, significa da gente receber essa palavra interiormente, em nossa própria consciência. Só que nós só conseguimos receber essa palavra quando nós nos colocamos em uma atmosfera de receptividade, certo? Quando a nossa mente está serena e nós podemos entrar em um estado puro de consciência. E nesse estado puro de consciência fica muito, muito fácil ouvir a voz suave, doce e delicada de Deus. Então, esse é o entendimento, né? Mas de toda a palavra de Deus. E também é importante a gente lembrar que tudo aquilo que nós mantemos na consciência, na nossa consciência de forma silenciosa, isso se expressa no nosso mundo externo, de forma visível. Então, tudo aquilo que você mantém na sua consciência é aquilo que vai se expressando externamente. Então, aqui também é um convite para que a gente não fique apegado tanto à exterioridade, às coisas externas, para que a gente tenha esse desapego com a fisicalidade e busque também, de uma forma mais profunda, esse reino interior, no qual Jesus também nos disse que o reino de Deus está dentro de nós. Então, isso faz com que a gente tenha, né, de refletir melhor sobre para onde nós estamos dando toda a nossa atenção. Será que estamos dando toda a nossa atenção ao mundo externo? Ou será que nós também estamos nos voltando para dentro, buscando essa fonte interior, buscando ouvir essa palavra de Deus no nosso interno? E tem uma parte também que eu acho que cabe aqui muito bem nesse momento, que é uma parte do livro do Viver Agora, de Joel Goldsmith, que diz o seguinte, que orar não é pedir nada a Deus, orar é ouvir. E também diz o seguinte, que nós devemos abandonar os conceitos de Deus, para que a gente possa ter a experiência de Deus. Então, qual que é a significação aqui? Que nós não devemos nos voltar para o nosso santuário interior, para Deus, pedindo, buscando algo, mas se aquietando para ouvir Deus, ouvir a palavra de Deus em nosso interior. Então, orar já não é mais um ato de pedir, um ato de informar a Deus, de implorar algo a Deus, mas de ouvir, de realmente um esvaziamento do eu, da mente, né, desse eu egóico, para que a palavra de Deus possa fluir através da nossa consciência. Então eu também vejo esse versículo como um convite a o desapego da materialidade, da exterioridade e buscar esse reino interior de Deus, o reino de Deus dentro de nós. E quando nós vamos buscar esse reino, é necessário que a gente se desapegue dos nossos conceitos, dos nossos rótulos, porque só assim a gente vai conseguir alcançar um estado de mente serena, mente receptiva. Então, aqui quando a gente acessa então esse reino interno de Deus no nosso interior, a gente já não vive só do pão externo, não vive só da materialidade, a gente não depende da matéria mais, a gente agora tá focado no nosso reino interior, que é de onde vem o nosso sustento. Então a gente se volta para dentro. Ao invés de colocar toda a nossa confiança no mundo externo, nós colocamos então a confiança nesse reino interior. E essa mudança de consciência, de uma consciência apegada à matéria, para uma consciência que está no reino do Espírito, ele leva um tempo, leva uma transição, mas é importante saber que esse reino interno, ele está dentro de nós e é por onde nós podemos ouvir, então, a fonte falar com a gente, ouvir essa palavra de Deus no nosso próprio interior.
Então, essa foi a minha reflexão e eu gostaria de compartilhar esse entendimento, esse conhecimento, essa compreensão, para te ajudar também de alguma forma e também para te inspirar a não buscar na exterioridade, mas buscar na sua fonte interna. E também espero que esteja te inspirando a você a pegar esse versículo também e fazer a sua própria reflexão, a sua própria ponderação, buscar esse significado no seu próprio interior, na sua consciência, no seu relacionamento com Deus. E outro ponto também aqui que eu gosto desse versículo, que é como se ele também nos levasse a esse lugar de buscar a nossa fonte interna, de buscar esse Deus, onde nós não ficamos dependentes da exterioridade, só dos efeitos, daquilo que está no mundo externo, mas essa conexão interior. Então, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, comenta aqui embaixo o que você achou, se você ficou com alguma dúvida, ou se você gostaria de comentar alguma coisa. Se você gostou, deixa o like aqui também, que eu vou ficar muito feliz e agradecida, ok? E me conta aqui como foi pra você, se tá fazendo sentido. E nos vemos então amanhã no nosso terceiro versículo com a terceira reflexão, ok? Então, tchau e até os próximos vídeos.